A hora do parto, um momento tão importante e delicado na vida da mulher, da família e também do bebê, volta à discussão na nossa macro-região. A Prefeitura de São Carlos sancionou a lei que dá à gestante o poder de escolha. A partir de 39 semanas, é ela quem decide se o parto deve ser normal ou cesariana. Este também é o entendimento do governo do estado de São Paulo. Ainda no final do ano passado, o governador João Dória sancionou uma lei semelhante que vale para todo o estado e regula principalmente o Sistema Único de Saúde. O tema, sempre polêmico, reúne opiniões divergentes e leva em conta a estrutura da saúde pública, os avanços na medicina, mas também fatos tristes, como a mortalidade de recém-nascidos que marcaram a vida de tantas famílias. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está Luiz Alberto Ferriani, vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo. Em São Carlos, Mário Henrique Rebolho, ginecologista. Em Araraquara, Larissa Crispim, também ginecologista e obstetra. E em Franca, Marlo Russo, presidente da Comissão do Direito Médico da OAB. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto. Deixa eu saber do doutor Luiz Alberto Ferriani. Afinal de contas, a escolha pela cesariana é da mulher. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Realmente a escolha, a mulher tem esse direito de escolher a melhor via de parto. Isso de comum acordo com o seu médico, conversando, sabendo das vantagens e desvantagens de um parto normal e de uma cesárea. Infelizmente, nós da sociedade fomos atropelados por leis, que foi por um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo e depois foi aprovado pelo governador sem consultar uma sociedade médica. A importância de essa lei diz da parturiente. A mulher tem o direito de escolher o parto durante o pré-natal. Aí sim ela vai discutir todas as vantagens e desvantagens. Agora, na hora do parto, a nossa sociedade acha totalmente inconveniente uma mulher decidir ali, no momento do parto, que ela está emocionalmente alterada pelas condições do trabalho de parto. Eu vou agora até São Carlos, conversam com o Mário Henrique Rebolho, que é ginecologista. Doutor, a história da cesariana mexe com todo mundo, para tudo quanto é lado. Agora, o casal conversa entre ele e admite não fazer a cesariana ou admite a cesariana. Qual que é o procedimento do médico depois de fazer a análise clínica para saber se é possível o parto normal ou a cesariana? Depois vai conversar o que com o casal? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos, um abraço aos colegas. Olha, eu acho que é o que o Luiz falou. Primeiro você tem que, durante o pré-natal, você tem 9 meses para discutir com essa parturiente, a sua família, o marido, todos os benefícios que o parto normal tem, que é uma recuperação mais rápida, um aleitamento mais precoce, menor risco de hemorragias e os malefícios que a cesariana possa trazer. Mas ela tem que ser discutida, como o Luiz falou, previamente. Durante o trabalho de parto é um pouco mais difícil porque a paciente está com dor, então geralmente ela quer uma via mais rápida de resolução, que é a cesariana. Mas durante o pré-natal você tem condições suficientes de discutir, mostrar para ela o que é vantajoso em um ou outro e as dificuldades. E agora ela tem autonomia de decidir o que ela quer. E a gente tem que respeitar e sempre com um termo de consentimento, ela assina e a equipe médica a orienta e depois ela decide o final. Mas é no pré-natal, eu concordo. E as dificuldades são grandes, porque existem tabus de que um sofre um pouco mais e o outro. A gente tem que esclarecer todos esses assuntos, esses tabus durante o pré-natal. Vou agora até Araraquara, Larissa Crispim, que é ginecologista e obstetra. Ô, doutora, a gente ouve falar muita coisa a respeito do parto normal, do parto humanizado,
da cesariana. Agora, a gente ouve falar muito pouco a respeito da saúde de quem nasce com cesariana ou com parto normal. Tem diferença? Boa tarde, senhora. Olá, boa tarde aos colegas. É o seguinte, como o colega já mencionou, né, os benefícios do parto normal. O parto normal em relação à cesárea, ele oferece menos riscos para a mulher em termos de infecção, hemorragia, em relação ao parto cesáreo. É claro que o parto cesáreo ele foi criado para salvar a vida, ninguém está aqui para negar isso. A cesariana ela é extremamente importante quando bem indicada, ou se a mãe, quando bem informada durante o pré-natal, mesmo assim ela optar por um parto cesáreo, ele tem que ser feito em condições adequadas por médicos capacitados. A saúde do feto, isso daí depende muito do transcorrer do pré-natal, se a mãe tem comorbidades, que seja pressão alta, diabetes. E isso, o pré-natalista, o obstetra ali durante o trabalho de parto, ele vai definir a melhor via de parto, que é o parto normal ou parto cesáreo. Existem alguns casos que o parto cesáreo é indicado para salvar a vida do bebê ou da mãe, mas se a gente for ver numa grande maioria, na grande parte, o parto normal realmente ele tem preferência. Tanto é que na Europa, Estados Unidos, temos apenas 30% de parto cesáreo. Quer dizer, o parto normal ainda é o melhor para a mãe e para o bebê. Eu vou à Franca agora, converso com Marlo Russo, que é presidente da Comissão do Direito Médico da OAB. Doutor, a mãe foi lá orientada que ela não pode fazer cesariana e, de repente, tem lá uma complicação que pode deixar sequelas na vida dela lá adiante. Ou ao contrário, parto normal, tem sequelas e vai ter problema na vida. Quais são os direitos dessas mães para recorrer dentro da justiça? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos passando por um período em que muito se discute sobre parto normal, parto natural, cesárea, e há muitas informações conflitantes e a gente tem tido contato com pessoas que se colocam em extremos, ou só querem o parto natural ou o parto normal, ou só querem a cesárea. Como já foi adiantado pelos médicos que me antecederam, há riscos em ambas as situações. E eu não vou entrar nesse mérito, porque não cabe a mim, como advogado, falar sobre isso. O que cabe a mim falar é sobre o direito da parturiente ser informada, dela ser devidamente instruída a respeito dos prós e contras das duas vias. Isso já estava previsto numa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2016, a 2144, e foi a inspiração para esse projeto de lei de autoria da deputada estadual Janaína Pascoal e que resultou nesta lei 17.137, que é polêmica, porque ela atribui um direito à parturiente de escolher a via a qualquer momento. E isso pode chocar com as decisões médicas. Portanto, o direito da paciente é de ser informada, ela tem o direito de escolha pela legislação e por norma do CFM, mas a relação médico-paciente é muito importante ser preservada. É muito importante que a parturiente confie em quem a está assistindo no momento do parto. Volto a Ribeirão Preto, converso com o Luiz Alberto Ferriani, ele que é vice-presidente da SOGESP. Doutor, quando é que o médico fica sabendo que a mãe vai ter que passar por uma cesariana para ter o seu neném? A gente sabe que é uma cirurgia e que tem o risco envolvido nisso tudo. Como que é que o médico fica sabendo e como é que ele faz o comunicado à mãe para que ela se prepare para o momento mais delicado da vida? Existem, primeira situação, no final da gestação. Se a gestante está com um feto mal posicionado, ou seja, transverso, ou uma posição sentado que não viabiliza um parto via vaginal, aí ele já no finalzinho da gestação, em torno de 37, 38 semanas, ele já passa essa informação para a gestante. Ou quando tem alguma situação que coloque em risco a vida da mulher ou do feto também nessa fase gestacional.
Agora, no trabalho de parto, ela depende do segmento, do acompanhamento. O mais importante é que aquela mulher que está em trabalho de parto, ela seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar, médicos e enfermeiros, para que ela chegar no momento em que existe algum risco para o feto ou para a mãe, que se interceda. E aí o médico tem a obrigação de comunicar à paciente, independente de lei, se ela quer parto ou se ela quer cesárea. Aí é um procedimento médico. Agora, quando é uma gestação programada, se programa durante o pré-natal a cesárea, daí ela agenda a cesárea com mais de 39 semanas, isso é importante, e não há nenhum empecilho na saúde suplementar. Agora, no Sistema Único de Saúde, realmente às vezes tem dificuldade de se fazer esse agendamento de cesárea após as 39 semanas. Mas o importante que a crítica da nossa sociedade, a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, é em relação que a lei da deputada estadual fala em parturiente. Jamais a parturiente tem condições de decidir o que ela quer naquele momento. Ali é uma decisão médica, ela tem que decidir isso durante o pré-natal. Volto a São Carlos, Mário Henrique Rebolho, que é ginecologista. Aí em São Carlos, dá para ter uma ideia, uma noção de quantas cesarianas são feitas, de quantos partos normais são feitos? Como é que dá para a gente entender a situação na sua cidade? Olha, acho que em todos os lugares, né? Na saúde suplementar, o índice de cesariana beira 70%, 75%. No Sistema Único de Saúde, o parto normal vem aumentando devido aos projetos de humanização, de equipe multidisciplinar, divulgações, etc. Está aumentando e está chegando em torno do parto normal em torno de 50, 50 e poucos %. Então está melhor. Porém, eu acho que, claro, a gente tem que deixar claro isso para a parturiente, para a família. A gente não tem que chegar, tentar fazer um parto normal a qualquer custo. Tem que avaliar os riscos maternos, os riscos fetais, a viabilidade ou não de se fazer um parto normal, uma cesariana. O parto normal, sem dúvida nenhuma, é melhor para a parturiente. Porém, ela tem que entender que existem também os riscos. E a gente, através de um comum acordo, ali uma discussão franca, aberta, ela tem que a autonomia de decidir, fora do trabalho de parto, evidentemente, mas durante o trabalho de parto tem que ser conscientizada de todos esses riscos. Eu vou agora até Araraquara, Larissa Crispim, que é ginecologista e obstetra. Doutor, a gente está tendo uma porção de discussão, parto humanizado, faz o parto normal, faz a cesariana. Afinal de contas, o que a medicina quer ou quem usa a medicina quer na hora de dar à luz? O como? Desculpa. Tá, eu vou repetir para a senhora. A gente está tendo os partos humanizados. Tá, vai lá, faz todo aquele trabalho. Isso é uma elite que faz. Aí a gente tem o parto normal. Foi o parto normal ou vai fazer a cesariana? Afinal de contas, qual é o rumo, qual é o caminho da medicina para essas situações? Olha, eu acho que antes de mais nada é a informação a essa gestante, né? Informar exatamente quais são os riscos, os benefícios, uma gestante bem acompanhada, com bons médicos, uma boa equipe aí multidisciplinar. E durante o trabalho de parto, eu acho que eu, como mulher, eu tenho que ressaltar a importância das decisões dessa mulher. Antes do trabalho de parto, durante e depois. Uma mulher bem informada, que ela está com uma equipe preparada, tanto para uma cesárea como para um parto normal, ela é uma mulher que ela vai ter autonomia, ela vai ter liberdade e ela tem que se sentir bem cuidada. A medicina, ela tem, a gente avançou muito em vários aspectos, mas a gente precisa voltar também para o paciente, que o paciente, e a mulher, nesse caso, ela é um ser com expectativas, está gerando uma nova vida e realmente não tem um momento mais único para a mulher do que esse, né? Então, essa mulher ela tem que estar bem assistida e essa equipe, médico, enfermeiro, obstetra, tem que estar preparada para as escolhas dessa mulher.
antes, durante e após o trabalho de parto. Eu acredito que, como muitos colegas, a gente ainda tem muito que evoluir para poder ter a sensibilidade do que realmente a mulher deseja. O parto humanizado nada mais é que respeitar as escolhas dessa mulher, uma mulher bem orientada, bem instruída, que teve um acompanhamento de pré-natal bem feito, seja pela rede básica ou suplementar, que tenha acesso à informação, exames, e que assim ela possa escolher e ser respeitada com seu acompanhante, com toda a equipe, respeitar as escolhas dela e respeitar os desejos dela também, né? Boa Franca, agora Marlo Russo, presidente da Comissão do Direito Médico da OAB. Se uma mãe, quando for dar à luz, não gostar do tratamento que é dado pelo médico, pelo auxiliar, pela enfermeira, enfim, quem está acompanhando o parto, tem direito de fazer alguma reclamação aonde? Olha, como todo serviço que é prestado, apesar de ser muito mais delicado na hora do parto ou qualquer necessidade de hospital, é sempre uma situação de fragilidade da pessoa, ela tem os meios normais de reclamação. O serviço hospitalar é um serviço como outro em sua essência, diferenciado porque está tratando com pessoas em situação de vulnerabilidade muitas das vezes. Ela pode reclamar, se ela achar que é uma coisa, que aconteceu uma coisa grave com ela, ela pode entrar com ação judicial, como acontece em muitos casos. O importante que eu vejo nessa relação, pela experiência de participar muito dessas questões, é que tem que ter um pouco de bom senso, tanto do consumidor, da mulher, da paciente que vai buscar o atendimento, como dos profissionais da saúde. É um momento, como eu disse, que me parece de mudanças, em que há muita informação e muita desinformação também, e que é preciso dar todos os subsídios para essas pessoas que procuram o serviço privado ou público de saúde para fazerem uma escolha inteligente, uma escolha adequada. O parto normal hoje é muito estimulado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, há estímulo por parte da Organização Mundial de Saúde. Então, às vezes um fato que ocorre por um retardamento de um parto, ele distorce a discussão. E a gente precisa ter bastante serenidade para levar isso de uma forma bastante tranquila e racional. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Luiz Alberto Ferriani, vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo. Em São Carlos, Mário Henrique Rebolho, que é ginecologista. Em Araraquara, Larissa Crispim, também ginecologista e obstetra. E em Franca, Marlo Russo, presidente da Comissão do Direito Médico da OAB. Confeito, ouvimos várias opiniões, várias interpretações, agora o debate parece que não tem fim. Roberto, parece que não tem fim mesmo, mas certamente teve um começo na história. Perfeito. O que a cesariana tem com César? Que em Roma era um título, como príncipe, rei, né? Tanto que a palavra migra, quando o Império Romano começou a ruir, ela migra para a Pérsia, o atual Irã, e vem a palavra Ksá, o chá da Pérsia, Ksá. Vai para a Rússia e passa a ser uma corruptela, a forma apocopada de César, Czar. E vai para a Alemanha, na terceira hipótese, e gera a palavra Kaiser, o chefe, o dono, o presidente, o líder. É a mesma sequência, né? É que Caio Calígula, um dos Césares, ele tinha uma mãe chamada Agripina. E na época, a corte de César, de Caio Calígula, como toda a corte, era povoada de bajuladores. Puseram na cabeça dele de que ele era um deus que precisava de saber a origem. O ventre de Agripina, a mãe dele tinha esse maravilhoso nome de Agripina. Devia ser diferente de todos, era um ventre singular. Então, como é que ele poderia, já que Jesus Cristo, seu contemporâneo, tinha nascido de uma virgem, como é que ele poderia nascer de maneira completamente diferente para ser um Deus? E aí, ele pegou a mãe, colocou de perna aberta
com a machadinha, ele quis saber como era internamente o ventre de Agripina. E daí surge o processo da cesariana, pelo menos a lenda, mas nós estamos vendo além da lenda, após a lenda. De qualquer forma, no centro do debate, Roberto, nós temos a dor. Sempre um sentimento que é uma espécie de sinceridade da doença. Doença sincera dói, se manifesta. Doença que não é sincera, traiçoeira, o diabetes, a pressão arterial, ela é traiçoeira porque não se manifesta. Você pode não sentir nada e cai duro, cai morto. Então, a dor, alges em grego, analgésico é o que tira a dor, ela anuncia a morte, dor de agonia. Mas pode, no extremo oposto, anunciar a vida, a dor de parto. Agora, a dor, de acordo com sentir dor, de acordo com o filósofo grego Protágoras, nós temos que entender que não saber é sabor, precisa sentir. E Protágoras é assim, não há conhecimento que não passe pelos sentidos. Agora, a dor provoca medo. E aí nós temos as duas alavancas que movem o homem. O medo da parturiente, de sofredor, ou o interesse de certos profissionais inescrupulosos de fazer parto sem necessidade. Juntando medo com interesse, surge o risco da decisão fatal. 2 excessos. Excluir completamente a razão na decisão e só considerar a razão. As duas são... Porque não há nada mais sentimental do que uma decisão da parturiente nesse sentido. Ela precisa ser, como dizem os profissionais, que nesse aspecto nós não entendemos quase nada, de ser bem informado para a decisão acabar sendo favorável à mãe e a quem nasce. Então, essa decisão a quem nasce também nos faz lembrar um programa muito importante. Nem tudo que é bom é para o bem. Para o bem de quê? Presente, o bem da mãe. E futuro da criança que está nascendo, ou das crianças, se for o caso de gêmeos ou trigêmeos, daí por diante. Então, de qualquer forma, nós temos que entender que essa decisão realmente é difícil. Eu trago 2 depoimentos de médicos. Drauzio Varela, que diz o seguinte: a essência da medicina é diminuir e aliviar o sofrimento humano. E a outra é da doutora Cláudia Palmeira, que é do Instituto do Câncer. Ela diz o seguinte: em geral, as mulheres só sentem mais dor do que os homens. Eu pensei sempre que fosse o contrário, né? Mas as mulheres sentem mais dor do que os homens. Inclusive, aquilo que se chama, por questões hormonais, elas sentem mais dor do que os homens. A opinião da doutora Cláudia Palmeira. Sentindo mais dor do que os homens, elas têm uma exceção, que é a dor visceral. Por isso que as mulheres sentem mais a dor do parto. De qualquer forma, são opiniões razoáveis e nós não temos condição, eu especificamente não tenho nenhuma condição, de opinar a respeito desse assunto. A obstetrícia, ginecologia, mas posso opinar sobre o bom senso. O bom senso, que é o território da razão, precisa ser considerando as emoções que, afinal de contas, esse processo e essa realidade acaba impondo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom fim de semana para você. Muito obrigado. Obrigado, viu?